Bem, como eu falei no final da aula anterior, depois que a gente faz a nossa escolha estratégica, que é o posicionamento estratégico, a gente define qual é o nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico nada mais é do que você reunir as pessoas e começar a distribuir e alocar todos os recursos organizacionais que você tem em rumo a um único caminho, a uma mesma direção. É por isso que eu falei anteriormente que é importante a gente definir o posicionamento estratégico antes de fazer o planejamento estratégico. Porque se a gente não tem definida qual é a direção que a empresa deve ir, o planejamento estratégico automaticamente vai ficar furado, vai ficar errado. E não menos importante, o planejamento estratégico também depende do diagnóstico estratégico. Ou seja, se lá atrás a gente fez uma análise equivocada quanto aos recursos organizacionais que nós temos disponíveis, a minha alocação de recursos dentro do planejamento estratégico também vai ficar equivocada. Então, o planejamento estratégico nada mais é do que a elaboração de um conjunto de iniciativas que você pretende implementar para alcançar determinados objetivos e metas. Então, a gente costuma dizer que num planejamento estratégico você precisa definir quais são os seus objetivos, quais são as suas metas e quais são as iniciativas que você precisa fazer para alcançar esses objetivos e essas metas. A parte dos objetivos, ela deve traduzir tudo aquilo que a alta administração quer alcançar. Então, exemplos de objetivos: eu preciso aumentar as receitas, eu preciso reduzir os meus custos, eu preciso explorar novos mercados, eu preciso otimizar processos, eu preciso potencializar minhas vendas e coisas do tipo. Então, os objetivos são todos aqueles fatores que estão relacionados a tirar a empresa de um ponto A para chegar a um ponto B. É por isso que quando a gente utiliza o termo objetivos, a gente nunca pode utilizar verbos como, por exemplo, monitorar, controlar e coisas do tipo. Porque se um objetivo meu diz que eu apenas tenho que monitorar e controlar, ela não vai me tirar do ponto A para chegar no ponto B. Para tirar de um ponto A para chegar no ponto B, eu preciso aumentar, reduzir, maximizar, potencializar, melhorar e coisas do tipo. Depois que eu defino esses objetivos, aí eu começo a definir números maiores, que são as metas. As metas, diferentemente dos objetivos, elas possuem caráter numérico. Então não adianta, por exemplo, eu falar, eu quero explorar novos mercados, que é o meu objetivo. Eu preciso estabelecer uma meta para isso. Explorar novos mercados pode ser aumentar o market share em 20% da empresa até dezembro de um determinado ano. Então eu transformei um objetivo mais genérico, que ele tem que ser mais genérico mesmo, em algo mais tangível. E é em cima desse algo mais tangível que a empresa deve se mobilizar para alcançar. Então as metas existem para que as pessoas na empresa saibam quais são os resultados que elas precisam alcançar para agregar valor para a organização. As empresas que não possuem metas muito bem definidas, elas automaticamente ficam perdidas, ficam sem rumo. Então fica aquela empresa que cada um trabalha para si próprio e cria aquilo que a gente chama de silos organizacionais, sem contar que ela começa a ter uma administração por crises, que é aquela que costuma ficar sempre apagando incêndio. E aí, ainda dentro de um processo de planejamento estratégico, você tem o meio que você precisa fazer para alcançar os objetivos e as metas, que são as iniciativas. As iniciativas, elas podem ter caráter estratégico, tático e operacional, assim como os objetivos e as metas. Mas quando a gente fala em termos de iniciativa, uma iniciativa considerada estratégica, ela deve se traduzir única e exclusivamente em programas e projetos, que a gente vai ver na próxima aula, no termo implementação estratégica. Agora, quando a gente está falando de uma iniciativa mais tática e operacional, aí a gente está falando de uma ação. Então, até os termos que a gente utiliza dentro do planejamento estratégico e dentro da administração estratégica como um todo, eles devem ser corretos. Todas aquelas iniciativas que são estratégicas, ou elas são programas, ou elas são projetos. Por outro lado, todas as iniciativas que devem ser táticas ou operacionais devem ser chamadas
de ações. Qual é a diferença de um programa e um projeto para uma ação? Uma ação é algo mais localizado, é algo que vai ser feito provavelmente em uma determinada diretoria, gerência ou setor. Já projetos e programas são iniciativas mais transversais, elas abrangem a organização como um todo. Então, elas são interdisciplinares e multidisciplinares. Elas não vão envolver apenas uma área da empresa, elas vão envolver várias áreas da empresa. Daí, por isso que elas são chamadas de iniciativas estratégicas. Então, para resumir, dentro de um processo de planejamento estratégico, você deve definir os objetivos e as metas, que é aonde você quer chegar, e as iniciativas, que é o meio que você vai implementar para chegar àquele fim, aqueles resultados que são os objetivos e as metas. E dentro desse processo de definir objetivos, metas e iniciativas, você acaba fazendo algumas escolhas quanto à alocação de recursos, ou seja, quanto de recurso eu vou ter na minha área de vendas, quanto de recurso eu vou ter na minha área operacional, quanto de recurso eu vou ter de marketing, quanto de recurso eu vou ter de projeto e coisas do tipo. Então, planejar estrategicamente uma empresa significa planejar os objetivos, metas e iniciativas em níveis estratégicos, táticos e operacionais, tomando a decisão a todo momento de quanto de recurso você vai utilizar em cada um daqueles níveis.